Tertúlia Bola Branca. Está no ar mais uma Tertúlia Bola Branca, com 2025 a findar. Olhamos para o que deram as 16 jornadas da Liga Portuguesa, pelo menos para alguns, que ainda não acabou a jornada. No fundo vamos beliscar algumas certezas e incertezas, e há perguntas, claro. Quem é que para este Porto? O Sporting joga melhor sem Jóqueras? É assim um tema mais... se calhar um dos temas mais interessantes. E que ganha o Benfica com José Mourinho? Enfim, entre outros. Para responder a estas perguntas e a outras, recebemos aqui nos estúdios da Renascença o Francisco Sousa, comentador Bola Branca, e também Bernardo Bruschi, um homem do futebol que depois de 15 anos como treinador na formação do Sporting, passou para o agenciamento, ainda que não tenha colocado o treino de lado. É assim, não é, Bruno? Muito obrigado aos dois. Francisco, vou começar por ti, porque antes da temporada começar, disseste algo que agora parece menos arrojado. Fariol era o melhor treinador dos três, para ti. Não sei se disseste de longe, mas não fui confirmar. Na altura ainda havia Bruno Lage. Enfim, este Porto Fariol é tudo o que tu imaginavas ou não? Olá Hugo, um abraço também aqui ao Bernardo e bem-vindo. Eu acho que é um bocadinho mais, mas era exatamente nesta lógica que eu imaginava o Porto, tendo em conta o modelo de jogo de Farioli e a forma como foi evoluindo até nos últimos anos, sobretudo em França no início e depois também no Ajax. E acima de tudo acho que o Farioli parece-me ainda o treinador mais completo e com margem para fazer uma carreira muito interessante até a nível internacional. Obviamente não dá para comparar em termos de carreira com José Mourinho, agora que já tirámos o Bruno Lage da equação, mas ao mesmo tempo vejo uma evolução muito interessante no Sporting do Rui Borges. Sem dúvida que o Porto tem sido a equipa mais consistente das três, daí também este primeiro lugar destacado, daí de facto a solidez nos números defensivos, mas também ofensivamente não é uma equipa muito apelativa se quisermos em ataque posicional, mas ao mesmo tempo percebe-se que o treinador, e essa é outra virtude de Farioli, está atento aos problemas e quando sentiu que o Porto já não estava a render tanto, sobretudo a nível ofensivo, foi ajustando aqui alguns aspectos do ponto de vista estratégico, do ponto de vista também até da própria construção a partir de trás, também a nível individual, fazendo algumas trocas e portanto acho que essa é também uma virtude. Eu acho que os jogos e os contextos em que o Porto sofreu mais, a nível nacional, Braga e Estoril, sem dúvida, eu jogo em Alvalade, ainda numa fase inicial da época, foi sem dúvida o melhor jogo até aqui do campeonato, e depois a nível europeu, ou seja, contra adversários que têm mais argumentos para sair da pressão, que é obviamente individualizada, e essa é uma marca d'água de Farioli, o Porto sofre um pouco mais, mas depois, nos restantes jogos, tem sido uma equipa absolutamente imponente e passa muito também por essa segurança defensiva. Convém recordar que estamos a gravar segunda-feira à tarde, portanto antes do jogo do Futebol Clube do Porto com o Aves, desta noite no Dragão, mas para já são 15 jogos, 14 vitórias e falaste nos números, aos 4 golos sofridos, não é? Farioli já tinha tido a melhor defesa do campeonato com o Ajax e com o Nice. Bernardo, queria perguntar-lhe o que é que mais gosta neste Porto? Há aquele tema, foi só ouvindo que era uma equipa que podia estar a viver demasiado da frescura física, porque tem aquela voracidade e da fome para ir buscar a bola e para estar sempre a ir para a frente. E se isso pesará ou não mais à frente? É motivo para preocupação? É um tema? Ou ganhar as pernas andam mais leves? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Francisco. Acho que este Porto, aquilo que é de destacar e de salientar é a verticalidade que tem no jogo e que Farioli trouxe. Já é muito a imagem daquilo que ele conseguiu fazer no Ajax quando fez uma recuperação extraordinária na época passada, mesmo tendo perdido o título. E acho que muitas pessoas ligam, se calhar, e ligando à tua segunda questão, a possível queda ou a possível quebra do Porto no final da época ou no decorrer da época pode estar relacionado com aquilo que aconteceu o ano passado, porque realmente a estrutura de Farioli e a dinâmica da sua equipa é sempre muito intensa, muito vertical, uma equipa que procura pressionar alto, uma equipa que joga muito nos duelos, e isso, por norma, acaba por dar algum cansaço aos jogadores acumulado, e estamos a entrar numa fase onde o Porto se está a arrastar em todas as competições, está a ir longe, com jogos altamente competitivos, e essas dúvidas surgem. Eu acredito que o Porto no mercado de janeiro também vai conseguir equilibrar um pouco mais o plantel e tornar os jogos, principalmente na Liga Portuguesa, com uma maior rotatividade do que aquilo que tem feito, e acho que o Farioli, se mantiver esta equipa e esta base e não perder os jogadores fulcrais,
acho que é uma equipa que pode ser um caso sério e um forte candidato ao título, até porque já teve alguns dos jogos mais difíceis. Portanto, acho que o Porto é um candidato e acredito que não vai quebrar assim tão rapidamente. Tem no mercado por cima do que então? Eu acredito que o Porto neste momento precisa de um avançado, tendo em conta que perdeu o Luuk de Jong e utiliza o Denis Gul muitas vezes como uma segunda opção, até às vezes para complementar aquilo que o Samu dá ao jogo ou até para fazer outras posições a partir do corredor esquerdo. Eu acho que precisa de um jogador que tenha mais capacidade ou que tenha características semelhantes com o Alan Varela para substituí-lo e depois talvez um defesa central para não ter que utilizar tantas vezes o Pablo Rosário nessa posição. Tiago Silva já está? Tiago Silva agora, pronto, ok. Essa parte será resolvida, não é? Sim, Queria perguntar está isso, resolvido. que, Francisco, que destaques é que vês no Porto? Falou-se muito do Vítor Froholt no início, não sei se perdeu gás ou não na tua visão, mas é ele o destaque desta primeira metade da época? Recuperou, entretanto. Certo. Sim, acho que sim. O Froholt é, digamos assim, o jogador exemplar do modelo Farioli, porque curiosamente também coincidiu ali com alguma quebra exibicional da equipa o período mais frouxo do Froholt, não fazia tantas deslocações para a frente. Agora temos visto outra vez um Froholt muito mais incisivo até a aparecer na área para rematar, outra vez muito forte a nível da recuperação em zona alta. Acho que também tem sido importante para o Porto, não estando o Varela no melhor momento, encontrar em Pablo Rosário o substituto, quiçá um pouco inesperado, porque nunca foi propriamente aquele médio que desse muito às equipas em que jogava com bola, mas ele tem sido capaz de dar isso à equipa, quer partindo de central, quer mesmo como médio. Aqui há uns tempos, a jeito de brincadeira com alguns colegas, fazíamos uma comparação com o William Carvalho, porque às vezes dá ares do William Carvalho, não querendo aqui cometer algum tipo de heresia, não é? Mas tem sido um jogador cada vez melhor a nível do passe, cada vez mais capaz de ligar quer ao Rodrigo Mora ou ao Gabri Veiga. E depois parece-me também evidente que o Rodrigo Mora é aquele elemento que tem sido, do meu ponto de vista, mais chave numa questão de criação e já de aproximação também a zonas de finalização, sendo um jogador diferente do Gabri Veiga. Eu acho que o Farioli poder jogar com jogadores de características diferentes nesta posição é importantíssimo, e o Mora também muitas vezes vai conseguindo até baixar um pouco mais para ligar ao Rosário ou ao Varela, independentemente de quem joga, mas depois também solta bem em zonas mais adiantadas para criar para o Samu. O Samu também está, por sua vez, ligeiramente melhor nos apoios. Acho que ele nunca vai passar muito disto, se quisermos. Eu acho que o teto do Samu está relativamente limitado em termos do que pode dar como um avançado de apoios. Mas ao mesmo tempo acho que já consegue rodar com mais facilidade para deixar a bola no colega, depois ao mesmo tempo não perde essa acutilância para aparecer na área e portanto o Porto tem sido essencialmente uma equipa mecânica, muito segura e de facto com um padrão muito traçado também no seu jogo. Cá está a tal verticalidade que o Bernardo falava, o aparecimento dos médios interiores mais à frente, depois também movimentos diferentes dos laterais, desde logo, acho que isso também é importante, umas vezes um pouco mais fechados, outras vezes mais abertos e a voarem, darem um pouco mais de profundidade. O perfil dos extremos também vai mudando, não é? Dependendo do adversário, dependendo também da própria gestão física, e portanto acho que o Porto, não sendo uma equipa fascinante, é absolutamente fiável, sendo que temos que juntar a tudo isto a questão defensiva e agora focando mais nas individualidades, porque de facto ter esta dupla de centrais com Bednarek e Kivior, e aí o espaço para Tiago Silva fica mais para uma alternância, eventualmente para jogar determinados jogos na Liga Europa, por exemplo, e ter também, claro, o Diogo Costa na baliza é fundamental para o sucesso deste Porto. Diogo Costa, que acabou de renovar, não é? Tem 150 jogos na Liga. Está longe de 406 de Bahia, que é o seu ídolo, daí o 99. Enfim, falaste no William Carvalho, um dos jogadores mais injustiçados do futebol português. Completamente. Mas enfim, não é o tema. Bernardo, presumo que na formação de Sporting tenha-se cruzado com o Rodrigo Mora. Pergunto-me se surpreende, ou seja, era uma das grandes incógnitas, qual era o papel que, não é? Com os extremos tão abertos, em princípio, era difícil de imaginar o Mora, como médio, não é? De 8, não era um 10 deliberado, mas onde é que ele encaixaria melhor? Surpreende a evolução do Mora, que o Francisco estava a falar nessa utilidade e na importância do Mora. Como é que vê a importância do Mora? Aquilo que é o potencial do Rodrigo, acho que desde cedo era evidente. E jogava a 10, era... Ele no futebol 7, tendo em conta que há menos posições, ele jogava na posição da frente, era como avançado, muito solto, muito liberto, era um miúdo totalmente livre e que fazia muita diferença. Portanto, percebeu-se que havia ali um miúdo que era diferenciado, um miúdo que tinha muito potencial.
houve sempre a incógnita de o que é que este miúdo vai dar quando o campo crescer. Não é? Porque no futebol 7 era realmente um jogador que tinha uma aptidão única e que se percebia que podia estar ali um talento diferente. Mas quando o campo cresce, muitas vezes estes miúdos acabam por ficar para trás. E o Rodrigo, logo nos primeiros tempos de Futebol 11, deu logo resposta. Mesmo na posição de 10, chegou a jogar como 9 também, chegou a jogar como 11, portanto a extremo esquerdo, até a extremo direito. Ele ali as 4 posições da frente desempenhava muito bem, e o Porto soube sempre muito bem proteger também as características do Rodrigo e o seu potencial. Conseguiu sempre criar sistemas à volta do Rodrigo e não tanto aquilo que alguns clubes por vezes fazem, que é fechar modelos e fechar sistemas, e os jogadores é que se têm que adaptar. Eu acho que aqui o Porto tem mérito que soube fazer crescer o Rodrigo dentro daquilo que são as suas valências. E agora no percurso de futebol sénior, acho que este ano foi um jogador que conseguiu melhorar algumas coisas que tem que crescer ainda, não é? Aquilo que é a sua reação à perda, o momento defensivo do jogo, saber estar em organização defensiva em alguns momentos, saber pressionar alto e, quando é eliminado, saber recuperar o seu espaço. Portanto, é um jogador que tinha algumas lacunas e soube crescer nelas. Naquilo que é os seus pontos fortes, acho que continua um jogador diferenciado, porque é um miúdo que vê o último passo como ninguém vê, tem um sentido de baliza muito grande, é altamente imprevisível, as suas simulações de corpo são extraordinárias, é um miúdo que tem um raio de ação muito grande no último terço, sabe jogar em ruptura, sabe jogar em apoio. Portanto, acho que o Rodrigo é um talento, acho que é um miúdo que tem capacidade para ir para altos voos, mesmo tendo algumas limitações físicas, mas que não o vão deixar ficar para trás. Muito bem, vamos saltar para o Sporting, que ontem, no domingo, ganhou 4-0 ao Rio Ave em Alvalade, com um hat-trick de Luís Suárez e com uma assistência, enfim, primorosa, o que nos leva obrigatoriamente a lembrar um pouco Gyökeres e o que dava à equipa ou não dava. Este Sporting ataca melhor ou não, sem Gyökeres? Ou seja, como é que mudou, vamos ser assim para não... O que é que mudou na cabeça de Rui Borges, no desenho, no ataque do Sporting para esta época? Eu acho que coletivamente é indiscutivelmente um jogador mais útil, o Luís Suárez. É mais abrangente, se quisermos. O Gyökeres, não é que o Suárez não seja autossuficiente, mas é diferente. É autossuficiente até certo ponto. Há menos correria, não é? Há menos correria, é um jogador que não te inventa um golo do nada, basicamente, como o Gyökeres fazia. O Suárez é um jogador que precisa mais da equipa, mas a equipa também precisa muito dele. E portanto, nesta relação de dois sentidos, acho que o ataque posicional do Sporting, que é para mim o melhor a nível nacional, tem saído altamente beneficiado, e porque o Suárez é um jogador que dá a capacidade para jogar nas entrelinhas, ao mesmo tempo consegue rasgar nas costas da defesa contrária, tem esta capacidade também para se enquadrar e finalizar, ainda que obviamente não tenha os índices de eficácia do Gyökeres, fazendo a comparação direta com o jogador que estava anteriormente no ataque do Sporting. E depois há outras coisas também no trabalho, desde logo sem bola, parecendo por vezes mais aberto numa linha de passo, soluções diferentes a nível de posicionamento, e sem bola na pressão. Acho que aí também é de facto um avançado que tem uma capacidade incrível para apertar com os defesas, com guarda-redes, para gerar erros, e portanto acho que foi um grande reforço. E foi uma prova também de que, enfim, claro que houve um scouting, e já diria a longo prazo, porque isto o jogador já deve estar, digamos assim, nos cadernos do Sporting há muitos anos, mas houve acima de tudo também esta questão de antecipação, se quisermos, em termos de mercado, e de identificar exatamente qual é que era o perfil que servia melhor os propósitos para a evolução do modelo de jogo do próprio Rui Borges, que foi uma evolução difícil, naturalmente, porque havia o peso do legado de Ruben Amorim, e também a mudança de paradigma para os próprios jogadores foi muito complicada de aceitar, e daí Borges também ter dado um passo atrás, voltou ao sistema de Amorim, e a equipa, certo, a partir daí foi ao bicampeonato e à conquista da Taça de Portugal. Mas agora sim foi, digamos assim, o ano 1 verdadeiramente dito para Rui Borges, pôde impor as suas ideias. O Suárez encaixa muito bem, o Ioannidis na mesma perspectiva também tem fisicalidade, mas é outro avançado que consegue dar-se ao jogo em apoio. Acho que cumprem melhor o propósito do que o modelo de jogo pede, e depois, claro, exaltam a capacidade do Trincão, do Pote e de outros jogadores, desde logo. O João Simões também tem aparecido cada vez melhor nos últimos jogos, depois até mesmo o Vaianidis ou o Fresneda dão soluções diferentes, mas são jogadores que podem ser também utilizados consoante as características do jogo e do adversário. Portanto, acho que o Sporting tem esta riqueza no seu jogo cada vez mais pronunciada. Muito bem.
Este Sporting tem 27 jogos nesta temporada, já fez 72 golos, não é coisa pouca. Bernardo, como é que vê esta evolução, não é? Lá está o ano 1 para o Rui Borges, como o Francisco estava a dizer. Gosta do que vê? Falta alguma coisa? Há problemas? Como é que vê este Sporting? Acho que é uma equipa muito completa e puxando se calhar também um bocadinho a questão anterior, às vezes mais do que olhar para aquilo que o Gyökeres dava ou que o Soares dava, eu acho que é de salientar o trabalho de Rui Borges pela capacidade de adaptação às peças que tem, aos jogadores que tem. Acho que o ano passado soube-se adaptar àquilo que recebeu e percebeu rapidamente que as suas ideias não iam de acordo com o grupo que tinha pela frente e soube-se adaptar ao que o Ruben Amorim deixou e conseguiu tirar o melhor de Gyökeres, mas todos os outros jogadores, também em posições ou em papéis que não eram aquilo que o Rui Borges idealizava, deram resposta, não é? Nós quando vemos a linha A3 e este ano vemos a linha A2, não há jogadores que perderam rendimento. Portanto, se Inácio se falava muito que se calhar numa linha A2 podia cair, a linha A2 podia cair, manteve o seu rendimento. Quando Eduardo Quaresma percebia que era só ou um central A3 ou num sistema A4 seria lateral, já começa a dar resposta a 2. Debast, que fez um papel de médio ano passado, este ano como central foi extraordinário. Maxi Araújo, que era um ala muito forte para no papel a 5, agora se calhar está no top 5 da Europa como lateral esquerdo, diria eu neste momento. Yulman, que era um médio que se sentia muito confortável com o raio de ação a 2, neste momento mais limitado e numa posição 6 mais posicional, continua com o seu rendimento alto. Trincão continua a crescer. Kenda, que era ala, passou para extremo e continua a fazer. Portanto, acho que aquilo que se tem que dar mérito é a Rui Borges e a todos os outros jogadores, e não só aquilo que o Gyökeres fez ou aquilo que Soares fez. Acho que estes avançados souberam se posicionar e enquadrar com aquilo que foi pedido pelo treinador. E Gyökeres foi pedido com... Sim, desculpa, Francisco, sim. foi pedido coisas de profundidade e ele soube dar. A Soares está a ser pedido jogo mais de apoio e ele está a saber dar também. E juntando ao que o Bernardo está a dizer, eu acho que é também este poder de conseguir alternar os perfis dos próprios jogadores e a equipa não perder rendimento. Eu acho que isso tem sido absolutamente notável. Dei o exemplo do Vaianidis e do Fresneda, mas também temos no meio campo, não há aqui propriamente uma perda de rendimento, mesmo que jogue o Morita. Acho que o Morita sim esteve um pouco mais limitado, mas por questões físicas, quiçá psicológicas, há aqui alguns temas, digamos assim, também um pouco mal contados, mas o próprio Koshorashvili acho que também noutra dimensão pode acrescentar, é um jogador que varia bem o centro do jogo. Portanto, há aqui a oportunidade também para o Rui Borges poder fazer alguma gestão em termos físicos, quando é necessário, mas também mudar o perfil dos jogadores de acordo também com o que o adversário e as características do adversário pedem, sem perder propriamente qualidade na forma de jogar. E o Trincão é o grande jogador da Liga ou não? Como é que vê este? Acho que continua a ser possivelmente o grande jogador. Para mim o melhor até agora tem sido, se tiver de eleger, o Luís Soares, mas acho que o Trincão está praticamente no mesmo patamar. Depois podemos juntar, enfim, o Kivior ou o Bednarek e o Froholt do lado do Porto, mas acho que o Trincão continua de facto com a bitola alta, e é um jogador que eu acho que também parece-me que, sobretudo numa fase de maturidade bastante grande no seu jogo. Acho que, inclusivamente, quando lhe é pedido que receba em zonas mais baixas, por exemplo, na meia-direita, ele vem dar a sequência de forma certa, consegue ligar com mais precisão. Acho que agora ainda está a ser trabalhada esta coexistência com o Ioannidis, porque muitas vezes o Ioannidis acaba a ocupar aquele espaço que o Trincão gosta de ter no corredor central para criar desequilíbrios, mas eu acredito também pela qualidade técnica que ambos têm, que se vão entender rapidamente, e isso já se viu de resto, por exemplo, em Guimarães, sobretudo, mas até no jogo agora frente ao Rio Ave, e portanto acho que o Trincão continua a ser um jogador absolutamente determinante, porque cá está, consegue assumir o papel de líder da equipa, que eu acho que antes, em termos ofensivos, cabia mais a Pote. Acho que hoje em dia o Trincão já consegue, digamos assim, ter essa aura para ele mesmo, sozinho, ser o jogador mais capaz de galvanizar os restantes, sendo que depois, claro, há todo um plantel, se quisermos, a nível ofensivo, com muitas soluções. E a utilização do Kenda, como é que vem este ano? Está com menos gás ou não? Em minutos tem 661 em 16 jornadas na Liga. Tem mais números, portanto, dizer que caiu é difícil. Sim. Tornou-se, se calhar, um jogador que já não é surpresa, e eu acho que nós olhamos sempre para os jogadores surpresa com outros olhos, não é? O ano passado era o seu primeiro ano, vimos ali um miúdo
de apenas 17 anos a dar uma resposta muito boa em jogos de exigência máxima, e este ano perspectivámos sempre, ainda por cima após a venda tão elevada para o Chelsea como foi a venda do Kenda, achávamos que teria que ser um jogador com uma constância muito regular e muito certa, mas a verdade é que continua a ser um jovem, tem 18 anos apenas e ainda tem muito pela frente, e acho que o que tem feito, tem feito bem. É verdade que não iniciou a época com o rendimento que tinha terminado, mas acho que ali a partir de um mês e meio de temporada começou a ganhar o seu rendimento, começou a ganhar o seu espaço. O Rui Borges também lhe deu mais minutos e é um jogador que já provou este ano ser capaz de jogar à esquerda, à direita, até numa posição de 10 na taça, que acaba por fazer 2 golos nesse jogo, se me recordo, consegue dar, e até como lateral é um jogador para uma linha 5 ou uma linha 4. Ele este ano já entrou para 2 jogos, se não estou em erro, para lateral, quando o Sporting estava numa situação mais complicada no jogo. Portanto, é um jogador muito versátil, com uma capacidade grande e que está a aumentar os seus números de golos e assistências. Portanto, acho que é sinal de que o seu rendimento está a crescer e a sua consciência em jogo também está a crescer. E a questão é essa, tem 18 anos, às vezes parece que nos esquecemos dessa questão. Francisco, o que é que falta no mercado? Temos falado no mercado de inverno, para o Sporting, fala-se em extremos, é isso que o Sporting precisa realmente? Sim, acho que a questão aqui é um bocadinho difícil na própria gestão até pelo posicionamento, não é? Sim, e porque não vais querer tapar depois o espaço, diria, ao Pote, para quando estiver na plenitude, e portanto também acho que foi um bocadinho por isso que em anos anteriores não se avançou logo para o extremo esquerdo, que eu acho que já é uma necessidade que o plantel do Sporting tem há algum tempo, já tinha com o Ruben Amorim, e creio que a mantém. Acho que o Alisson é de facto um jogador que em campo aberto pode marcar alguma diferença, mas não me parece que tenha nível para titular do Sporting. Em alguns cenários pontuais consegue criar esses desequilíbrios, mas não é um jogador nada constante. Claro que há nomes muito apelativos, o Iera Maia seria sem dúvida um reforço formidável para o Sporting, mas depois em que espaço encaixarias o Pote? Certo que poderia vir para as costas de uma referência ofensiva, mas depois isso tiraria espaço eventualmente em teoria a outros jogadores, nomeadamente ao Kenda do lado direito, ou eventualmente ao Trincão, o que eu não acredito que vá acontecer. Portanto, tem que haver aqui também esta ideia de conjugar, parece-me, com os perfis que já existem no plantel e tentar acima de tudo também olhar para um jogador que possa encaixar nessa lógica de titular, mas sem tirar o teórico espaço do Pote. Depois, parece-me que há também aqui a necessidade de olhar para o centro da defesa e havendo de facto soluções diferentes, eventualmente ter uma espécie de Diomande 2.0, ou seja, um central alternativo mais próximo das características do Diomande. O De Basta ou o Eduardo Quaresma não são esses jogadores, embora sejam centrais interessantíssimos pelas suas características, cá está, muito diferentes dos restantes centrais, mas acho que o Sporting, nas ausências do Diomande, podia beneficiar de ter um perfil mais próximo. Mas cá está, isto é mesmo não é bem uma necessidade. Sim, é mais no plano ideal, no plano teórico, exatamente. Certo. Bernardo, falta alguma coisa? Pegando nessa pergunta, eu olharia mais para um defesa esquerdo. Acho que o Sporting precisa de um jogador capaz de poder libertar em jogos mais competitivos também o Maxi para a frente. Eu acho que o Maxi acaba por ficar muito amarrado em alguns jogos de elevada competitividade, e o Maxi dá coisas à frente que poucos jogadores no Sporting dão. Tem muito critério na decisão, é um jogador capaz de jogar à largura, jogar em jogo interior, e acho que tem crescido muito este ano. É um jogador que está a mostrar um ataque à profundidade muito bom, é um jogador que tem golo, é um jogador de assistência, é um jogador muito agressivo nos momentos de pressão, é um jogador que rapidamente consegue também juntar-se à linha defensiva para criar superioridade e para defender e para ajudar a equipa. Então, eu acho competitivo nos duelos também. Eu acho que o Maxi é um jogador superlativo neste campeonato. Acho que não fica aqui muito tempo e que a posição de defesa esquerdo, existe o Mangas, mas eu penso que o Mangas para jogos de alta competitividade ainda não está preparado. É um jogador que garante aquilo que aconteceu ontem, portanto, jogos em casa, jogos de campeonato. É um jogador capaz de desempenhar aquilo que é preciso nesses jogos, mas se o Sporting tivesse um Nuno Santos que conseguisse fazer um papel de lateral extremo e que aumentasse ali as capacidades de ter mais opções no lado esquerdo, acho que o Sporting ia crescer muito. E os miúdos, quem é que vos encanta? No Sporting estamos sempre a ver esta rapaziada a aparecer. Acho que temos que destacar a evolução do João Simões.
Claramente, sendo um jogador que, cá está, dá, e certamente que o Bernardo poderá falar de forma mais apropriada que eu, tendo estado tantos anos no Sporting, mas acho que é um jogador que tem tido uma evolução formidável. Acho que ofensivamente ainda não dá tudo o que pode dar, até porque isso também se vê até, por exemplo, no futebol de formação, nas seleções jovens, resulta melhor na meia-direita, tem mais chegada, tem mais propensão para arriscar também no remate, mas acho que mesmo na meia-esquerda dá esta solução para cavalgar, para avançar para cima da linha defensiva contrária, já tem mais coragem também para se desprender, acho que é uma prova de evolução face aos primeiros tempos na equipa principal, na época passada. Tenho alguma curiosidade também quanto ao Flávio Gonçalves, acho que é um jogador que reúne aqui uma data de características do ponto de vista técnico que o podem levar a ser uma opção com mais frequência na equipa principal. O Belopa acho que se destaca nitidamente pelo físico, pela versatilidade, portanto pode jogar à direita como à esquerda, ainda tem que refinar aqui vários aspectos do seu jogo, mas é um jogador muito apreciado pelo Rui Borges. Não esquecendo que depois há outros que estão aqui na antecâmara, eu gosto muito do Taibo, que está ainda a nível de equipa de Youth League, de equipa B, entre outros jogadores. A equipa B tem feito um campeonato muito sólido na segunda liga, portanto acho que se nota aqui, apesar de tudo, que o Sporting voltou a ter a capacidade de puxar os jogadores da formação para a equipa principal, e eu acho que isso é bastante estimulante. E a lutar pela Liga 2, é uma coisa admirável. Sim. Bernardo, com toda a autoridade que tem. O que o Francisco disse, e acho que tocou nos dois nomes que eu considero que estão mais preparados ou que têm um potencial maior para chegar à equipa A e se poderem afirmar e serem nomes de equipa principal e regularidade em jogo, que é o Flávio Gonçalves, porque é um jogador diferenciado naquilo que é as ações técnicas, no encontrar o espaço entre linhas, o saber aquilo que é o momento de atirar à baliza. É um jogador que tem uma relação com o golo fora do normal e podemos ver o percurso dele e em todos os escalões onde passa, mesmo não sendo um avançado, é um jogador que faz sempre acima de 20 golos. É um miúdo que tem na bola parada um ponto forte que hoje em dia é difícil de encontrar, bate muito bem na bola, cantos, livres. Portanto, temos aqui um jogador que eu diria que é um Pedro Gonçalves em potência, e acho que o que o Sporting pode fazer do Flávio, um jogador diferenciado no nosso campeonato. Depois o Lucas Taibo, acho que é um central moderno, um central único, porque tem um pé esquerdo de muita qualidade, ofensivamente dá muito à equipa, defensivamente é um jogador que já sabe defender em duelos individuais, é capaz de defender também à largura do campo, não é um jogador que se sente só confortável muito no poderoso fisicamente, central. nisso destaca-se todos os centrais mais técnicos. Ofensivamente é um jogador que também garante à equipa, marca 5, 6 golos por época. Portanto, acho que o Lucas Taibo tem aqui uma margem muito interessante, tem que crescer ainda um pouco a nível físico, tem esta agressividade e esta impetuosidade física, mas pode crescer muscularmente, principalmente, e estamos aqui a falar destes dois jogadores mais. Depois acho que o João Simões é um jogador firmado neste momento, e acho que é um dos jogadores que este ano conseguiu dar mais à equipa do Sporting. Acho que é um médio que se complementa muito bem com o Yulman, tem um dom que é a proteção da bola, é um jogador que consegue ter a bola muitos segundos e, como se costuma dizer, é um coito. Quando se entrega a bola, há tempo da equipa se posicionar e a equipa conseguir criar soluções, porque ele protege e garante. Depois tem uma capacidade de transporte muito grande, que é um médio moderno, e cada vez mais, como o Francisco disse, acho que está com a capacidade de chegar às zonas de decisão, do gol, da assistência, já começa a pisar terrenos que não pisava, e isso revela que é um jogador capaz de aprender e capaz de ir para outros níveis. Muito bem, lembro-me daquela declaração do Pedri que disse que há sempre mais um segundo. E isso é interessante. Talvez o João Simões pense o mesmo. Que gosta muito de ver o Sporting do Rui Borges. Ele disse recentemente numa entrevista. É amigo do Trincão, não é? É amigo do Trincão, exatamente. Só coisas boas. Deixem-me... Falta só referir que o Sporting, enfim, está a 2 pontos do Porto, com mais um jogo, antes do jogo desta noite, do Porto com Aves. Vamos então ao Benfica. Se calhar é aqui a história mais sumarenta e dramática, porque há uma mudança de treinador, supostamente muda-se para melhor, já vamos aos números, mas Francisco, como é que vês esta alteração, esta chegada de Mourinho, enfim, o que é que trouxe, o que é que está a tentar construir? Eu sei que é difícil a pergunta, mas resumidamente, o que é que ele está a tentar construir? Ele está a tentar construir algo dentro do que lhe foi deixado delegado em termos de plantel, adaptando-se primeiro e agora, a partir de janeiro, podendo também receber reforços que vão mais ao encontro
das suas ideias e do que pretende também nas características. Acredito que possa chegar a um ponta de lança mais finalizador. Acredito, enfim, já temos a questão do lateral. Eu acho que aqui também não quero mexer, obviamente, num iminente regresso do Bá, na questão do lateral esquerdo, porque o Dal tem dado rendimento, tem sido, de resto, talvez o jogador a crescer de forma mais consistente esta temporada na equipa do Benfica, e daí a contratação do Sidney Lopes Cabral, digamos que é uma espécie de faz-tudo, portanto pode fazer as laterais como até jogar a extremo dos dois lados. E há aquelas palavras de Mourinho que se vincula ao lançamento do José Neto, portanto tudo isso pode passar a fatura mais à frente, não é? Pode Quando passar, ele diz que... sem dúvida, sim. Embora eu acredite de facto que o melhor até para a própria evolução do José Neto, que é um talento indiscutível, passe por ter agora mais regularidade na equipa B. Ele ainda ontem foi titular frente ao Académico de Viseu, portanto já começa e começará a ter mais frequência de utilização. Mas de facto eu acho que é ainda um projeto a ser, digamos assim, construído dentro da dificuldade que é um treinador entrar a meio da viagem, mas sendo certo que não há propriamente diferenças estilísticas assim tão acentuadas face ao que existia anteriormente com Bruno Lage. Até em alguns papéis, se quisermos, dos próprios jogadores. Eu imagino, por exemplo, que este encaixe do Sudakov, o Lage não teve grande tempo para poder utilizar o Sudakov, mas acredito que este encaixe à esquerda fosse um dos mais óbvios. Aliás, nós falámos nisso assim que o Sudakov foi contratado, e ainda com Lage como treinador. Na mesma medida, Barreiros era visto mais como este segundo avançado para apertar na pressão junto do Pavlidis, o tal jogador de chegada, não é? Com movimentos mais verticais de ataque à área. E acho que a equipa teve sem dúvida dificuldades, mas ao mesmo tempo Mourinho foi percebendo que podia evoluir por setores. Acho que um aspecto interessante é a forma como a equipa foi começando depois da última pausa de seleções e na sequência daquele jogo algo atribulado para a taça frente ao Atlético, a ajustar melhor também a pressão. O melhor exemplo inicial foi logo em Amsterdão, e depois disso fomos vendo o Benfica mais consistente, a forçar o adversário a mais erros nos momentos iniciais de construção. Acho que isso foi a chave também para construir aqui alguns resultados positivos nesta sequência, ao mesmo tempo para entender melhor os papéis dos jogadores, ou seja, puxando o Sudakov da esquerda para, com bola, ter mais protagonismo ao meio, para desequilibrar mais, com passos a abrir o campo ou criar ali alguma combinação por dentro. O próprio Rios, que numa fase inicial por vezes estava demasiado amarrado aos primeiros momentos de construção, a poder soltar-se e, portanto, a libertar-se no fundo também, para não ter tanto peso no jogo com bola, porque ele não é um jogador para ter a bola muito tempo nos pés, e não é um jogador que pensa, um criativo, até pode fazer algumas boas variações do flanco, mas é só isso no jogo do Rios. Depois acho que aqui a ausência de Luque Bacchio também permite voltar a fazer coexistir a melhor ala direita do Benfica, Dedic e Orsnes, portanto acho que também por aí acho que a equipa voltou a parecer que casava melhor no geral. E depois acho que essencialmente Mourinho já provou que consegue entender melhor as características dos jogadores, até de alguns suplentes, e utilizá-las a seu proveito em determinados contextos. Um bom exemplo é a titularidade do Ivanovic frente ao Nápoles e a forma como foi útil, atacando a profundidade, rasgando em espaços diferentes, um avançado completamente diferente do Pavlidis, complementar, é certo, com o grego, mas não tem jogado muitas vezes em simultâneo. Portanto, é tudo muito específico, tudo muito por setores, não há propriamente uma evolução ainda muito notória, se quisermos, a nível do modelo de jogo, e acredito que isto vai levar o seu tempo. E acredito ao mesmo tempo que Mourinho também não tenha interesse agora em tornar o Benfica uma equipa de ataque posicional constante, porque não tem sido essa a tendência. Qual é a evolução então? Não tem sido essa a tendência dos trabalhos de José Mourinho. Precisamente, então qual é a evolução? O que é que se pode esperar do Benfica? Eu acho que se pode esperar algo mais dentro do que temos visto no último mês e meio, se quisermos, do ponto de vista estratégico, com muita adaptação aos adversários. Não difere, claro, em registros mais micro, mas na globalidade não é assim tão diferente do que falávamos a propósito de Bruno Lage. E depois acredito que com a chegada de alguns jogadores no mercado de inverno, Mourinho possa de facto conseguir também fazer valorizar melhor o plantel no geral e aumentar a qualidade por setor. O Benfica esta noite pode ficar a 10 pontos da liderança, se o Porto ganhar, está a 5 do Sporting. Quando Mourinho entrou estava a 5 com menos um jogo, portanto ficaria a 2 com a vitória com o Rio Ave, se não me engano. Não perde há 31 jogos na Liga o Benfica, mas o que é certo é que são agora 36 pontos conquistados neste campeonato, a pior pontuação das últimas 5 temporadas. Bernardo,
é justo estar a cobrar estes números ao Mourinho e dizer que o Benfica está pior? Ou, enfim, sabemos que não houve pré-época, sabemos que o plantel não foi desenhado por ele, embora tenha elogiado muito o plantel na pré-eliminatória da Champions. Quão longe podemos ir a cobrar a José Mourinho? Enfim, e depois aliado a uma comunicação que sabemos que tem sido muito... anda a avisar muitas arbitragens e parece que há pouca autocrítica, parece-me. Sim, é uma análise difícil de se fazer, este trabalho de Mourinho estes primeiros meses. Acho que aquilo que Mourinho conseguiu trazer e que Lage não conseguia foi cair no gosto dos adeptos. E acho que isso traz alguma estabilidade a nível emocional aos jogadores, a quem está de fora, porque o barulho é menor, o ruído é menor, e Mourinho acho que aí conseguiu ter o clube controlado, tem estabilidade da massa adepta. Portanto, neste momento há uma tranquilidade maior do grupo. Isso não se tem refletido em resultados, é verdade, mas reflete num espírito diferente, e acho que isso se nota no jogo do Benfica, e principalmente quando os jogos são difíceis. O Benfica aí tem conseguido dar uma resposta melhor, porque acho que também pode jogar em espera e jogar um pouco mais de acordo com aquilo que é a estratégia do jogo. E como o Francisco disse, e bem, acho que o Mourinho tem ido muito por aí, naquilo que é o seu modelo e naquilo que tentou mudar na equipa. Não trouxe nenhuma novidade naquilo que é o modelo, acho que se adaptou mais às características dos jogadores e consegue, através daquilo que é a parte estratégica do jogo, ser competitivo. Porque o Benfica, naquilo que são jogos difíceis, é competitivo. Nos jogos que tem que assumir e que tem que ter um controle maior do jogo, acho que se vê as lacunas que o Benfica tem. Tem um jogo posicional com pouca mobilidade, com pouca criatividade. Acho que ainda não conseguiu tirar o melhor de um jogador que é diferenciado, que é o Sudakov. Vai crescendo e vai aparecendo a espaços, mas estamos a falar de um jogador que com um Benfica a 100%, é um jogador totalmente diferenciado neste campeonato e pode ser um jogador para atingir números que Trincão consegue ter, com muitos golos, com muitas assistências, porque estamos a falar de um médio que é muito criativo. Tem Pavlidis que está num momento de forma alto e acho que conseguiu crescer com Mourinho novamente, está a aparecer, porque teve uma quebra de rendimento no início do ano. Está na procura ainda dos 3 médios ideais, tem rodado muito entre o Orsens, ir para o meio, agora quando o Orsens, agora com a inclusão do Barreira 10, Orsens volta para a direita. Rios tem andado ali num papel de indispensável, mas eu penso que o rendimento ainda não comprova esse estatuto. Enzo, quando não esteve, no meu ver e no meu entender do jogo, acho que o Benfica esteve melhor. Acho que Orsens no meio conseguiu dar mais e complementou-se melhor com o papel de Rios. Dedic fica um pouco mais limitado também neste papel de ter que ir à profundidade constantemente, porque depois, quando tem que defender, não está nos espaços corretos, e quando tem um extremo mais puro, acho que consegue equilibrar melhor o seu desempenho como médio. E depois temos ali o papel dos três defesas centrais, que Mourinho diz que confia muito, mas eu acho que já deu sinais de que António Silva neste momento é o terceiro. Ele diz que não há um suplente, mas neste momento acho que é evidente que António é o suplente. Tomás Araújo garante mais algumas coisas, que, principalmente ofensivamente, que o António não consegue garantir, e defensivamente é mais capaz de ir buscar profundidades, de defender em zonas altas. O Tomás é neste momento um jogador mais fiável do que o António, que quando está bem é um bom defesa central, mas ainda é muito irregular. Mas com este Mourinho podemos esperar ou não? Um Benfica mais dominador e controlador, como falava, ou seja, é expectável isso? Não acredito. Acho que o Mourinho vai continuar com este tipo de abordagens estratégicas, onde ele se vai reforçar, no tipo de jogador que vai ter em janeiro. Vai ter jogadores mais à sua imagem, mais à procura daquilo que ele acredita para o jogo do Benfica, mas eu não acredito que o modelo do Benfica cresça, não acredito que o Benfica se torne um clube, uma equipa dominadora dentro do jogo, porque não é o papel de Mourinho nos últimos anos, não é aquilo que ele procura para a equipa. Ele é um treinador muito pragmático, é um treinador que procura muito o resultado e não tanto aquilo que é a exibição. Está mais preocupado com essa parte de resultadista, e eu acho que o Benfica será este Benfica até ao final do ano. São já 10 pontos perdidos para Mourinho em 12 jornadas. Francisco, então, e o mercado? Faz sentido o que andamos a ouvir? André Luiz, Sidney Cabral. Será que Mourinho está a pensar em saber, lá está, assegurar os jogos, defender bem e depois ter quem é banco com o jogo? Qual é a ideia?
Sim, acho que a lógica passa muito por ter estes extremos agitadores. Agora surpreende, o André Luís ele até pode jogar ao meio, poderia eventualmente ser ideia para jogar a partir da esquerda, mas onde ele cria verdadeiramente impacto é desde a direita. Portanto, no fundo vai estar a entrar numa concorrência com o Luque Bacchio. Exato, é um jogador que já existe, digamos, num perfil semelhante no plantel. Portanto, vamos ver se confirma ou não. Evidentemente que seria um reforço interessante, mas é estar aqui a adicionar, parece-me, uma solução que já existe. Sobre o Lopes Cabral, foi o que disse há pouco, eu acho que é não mexer muito na ordem, digamos assim, hierárquica, se quisermos, dos laterais, e tendo em conta que é um jogador que é um faz-tudo e, portanto, é muito do apreço também do José Mourinho, este tipo de jogadores quase em jeito de canivete suíço, e que depois tem a vantagem também de jogar com os dois pés. Acho que eu não percebo bem se é uma vantagem ou uma desvantagem, mas parece-me, já vi o livro direto e um penalti com os pés diferentes. Com os pés diferentes, é verdade. Parece-me... Ele não é nenhum Ousmane Dembélé, mas mesmo assim, de facto, acho que foi uma das boas surpresas desta primeira volta no campeonato. E que já deu a entender que o pode utilizar também como extremo. Como extremo. Que ele tem, é uma valência para 4 posições. Exatamente. E, portanto, quem sabe se não poderá ser a solução até para jogar mais adiantado pela esquerda, ou seja, à frente do Dal. Pode ser, sem dúvida, uma solução a ter em conta, e às vezes a poder ajustar a 5 mais a partir da esquerda e não da direita, o que o Sporting agora também tem feito nestes últimos jogos. Parece-me que a questão do ponta de lança vai acabar também por ser um dos, digamos assim, temas pendentes a avançar no mercado. O Henrique Araújo tornou-se um jogador dispensável, o Ivanovic, até pela questão de já ter também jogado pelo Saint-Gilloise, não tem a questão do mercado em aberto, e portanto vai ficar. Pavlidis continuará a ser um indiscutível, mas acho que virá um terceiro elemento para o ataque. E sobre o Sudakov, vês tudo o que o Bernardo vê? Sabendo que há toda uma, enfim, o homem é o homem e as suas vicissitudes, não é assim a frase muito parecida? Sim. Família na Ucrânia, um drama brutal familiar, história não foi fácil, recente, terrível. Portanto, imagino que não seja fácil jogar futebol ou pelo menos viver normalmente. Portanto, não é uma máquina, não é um robô. Mas vês este potencial todo que o Bernardo diz que pode ser um dos grandes jogadores da Liga Portuguesa? Vejo, sim, embora, cá está, não acho que possa ser um jogador tão completo assim para ser uma espécie de líder da equipa, se quisermos, que era um papel que eu acho que anteriormente era atribuído se calhar com algum exagero a Coxo. Por exemplo, acho que o Coxo muitas vezes acabava a ter um peso demasiado grande no ataque do Benfica, na forma como a equipa desenvolvia, construía. Às vezes era o Coxo a vir, até se calhar um bocadinho escusadamente, baixar para a esquerda para ver o jogo de frente. O Sudakov ainda assim pode ser mais esse jogador, apesar de tudo. Ou seja, não tendo o peso de Coxo, pode aproximar-se mais do que fazia Coxo, baixando mais, vendo mais o jogo de frente, porque ele tem essa capacidade. Ele na Ucrânia chegou inclusivamente a jogar em alguns momentos esporádicos a 6, era mais 8, 10, mas chegava a baixar bastante para criar o jogo em zonas mais recuadas, e portanto acho que pode assumir esse papel mais relevante. Acho que ainda vamos vendo, se calhar, como dizia o Bernardo, um Sudakov a aparecer no seu melhor a espaços, mas tem de ser mais presente. A questão é um bocado esta linha aqui ainda difícil de traçar entre o Benfica, que não estamos à espera que seja dominador, e o Benfica mais pragmático, e aí de facto o Sudakov vai perdendo peso, parece-me inevitável, às vezes até na própria gestão a partir do banco, muitas vezes acaba a ser o jogador preterido quando a equipa tinha necessidade de que o Sudakov se mantivesse mais tempo em campo, quanto mais não seja para descobrir as melhores soluções criativas, para dar alguma pausa. Agora se questiona essa substituição em Braga. Exatamente. E, quando portanto, ele saiu. Uma num vez contexto aliado a cair num clube como o Sporting atualmente, se calhar estaríamos a falar de outro jogador. Pois, eu ia perguntar isso, o contexto é tudo, não é? Porque se enquadra naquele perfil de jogo. Um jogador de entrelinhas, um jogador com facilidade de último passo, é um jogador repentista, é um jogador muito, muito imprevisível, mas que neste momento não está no contexto adequado. Certíssimo. Deixemos então os três grandes. Que projetos, ou que trabalhos é que estão a gostar de ver? Vemos, enfim, à cabeça Gil Vicente em quarto lugar. É a grande equipa do campeonato, tirando, enfim, estou a falar como trabalho admirável. Preferem outro projeto qualquer? Contem-me coisas sobre o futebol mais da série, mais real das pessoas. Posso começar? Evidentemente que o Gil Vicente tem sido um projeto interessantíssimo.
Não sei se tem plantel para ir até ao final do campeonato. Parece-me algo limitado, um ótimo 11, sem dúvida, mais 2 ou 3 boas opções. O César Peixoto, contudo, tem tido uma evolução bastante boa enquanto treinador. Era muito associado àquela ideia de romantismo. Eu acho que podemos aqui até fazer, não do ponto de vista ideológico mas mais das bases do trabalho, uma comparação com o Farioli, que também era visto como demasiado romântico num período inicial, mas que depois foi ganhando um certo pragmatismo, um certo que se tornou um pragmatismo considerável no seu modelo de jogo. E acho que o Peixoto também foi avançando para esse patamar. Já percebe melhor quando é que a equipa pode chamar a pressão do adversário para construir de forma mais curta, bater mais longo quando necessário. Os ajustes defensivos também são muito interessantes, a forma como a equipa defende ali entre o 4-2-4, o 4-4-2, tem evoluído muito bem. Claro que o Vasco Botelho da Costa no Moreirense acho que também tem feito um trabalho interessante. Também acho que, apesar de tudo, com um plantel que não parece completamente equilibrado, isso tem-se notado em determinados momentos, na forma como a equipa não consegue conquistar resultados ou segurar vantagens. Continuo a gostar muito do Estoril, porque de facto o Ian Cathro é um treinador que vê o futebol pela positiva, com toda a loucura que pode existir em determinados contextos e o desequilíbrio, sobretudo a nível defensivo, mas é uma das equipas mais espetaculares quando está devidamente sintonizada. Portanto, eu acho que temos aqui bons projetos, não esquecendo evidentemente o Braga do Carlos Vicens, que eu acho que é um treinador muito competente também a trabalhar. A equipa levou tempo, porque de facto foi uma mudança bastante radical, e eu acho que o próprio Vicens foi usando aqueles primeiros jogos da época, quer a nível nacional, quer europeu, para experimentar e para colocar jogadores fora da zona de conforto, para testar as suas ideias, exatamente, também como treinador principal, não tinha ainda grande arcabouço, mas acho que a evolução tem sido muito positiva e o Braga, por exemplo, tem competido bastante bem nos jogos mais difíceis. Precisamente. Sim, o Porto sofreu com o Braga, não foi? Sim, foi das equipas, juntamente com o Estoril, que trouxe mais problemas. Exatamente, o Estoril, que antes deste Braga-Benfica era a equipa com mais golos a seguir a Benfica, Porto e Sporting, que mostra o que Ian Cathro quer fazer por cá. Bernardo, que tipo de trabalho tem gostado? Acho que é de salientar, se calhar, um ponto de viragem aqui na nossa liga e no nosso campeonato, que é esta nova geração de treinadores. Acho que estamos com uma linha de treinadores muito interessante e acho que os clubes este ano viraram-se para treinadores inovadores, para treinadores que vêm com projetos interessantes de clubes anteriores, treinadores jovens, e acho que aí está um ponto de viragem na nossa liga. Portanto, nós vamos olhar para treinadores como o Hugo Oliveira, como o Ian Cathro, como o Vasco Botelho da Costa, como o César Peixoto, como o Luís Pinto, agora o João Nuno. Portanto, acho que estamos a falar de vários treinadores novos e bons, e a liga vai crescer com isso, e vê-se, para além dos treinadores, muitos jovens também jogadores a aparecer e a ser apostas nestes clubes, e os clubes estão a dar mais qualidade à liga através dos treinadores e através dos jogadores jovens. E acho que isso pode valorizar aquilo que é o nosso campeonato. Pegando particularmente em algumas equipas, sem dúvida o Gil Vicente nesta primeira fase da época foi uma equipa atraente e uma equipa boa de se ver, principalmente por aquilo que o Francisco disse. Acho que o César Peixoto se reinventou e soube se adaptar também a limitações que tinha, principalmente nesta parte estratégica ou como podemos dizer de organização defensiva, ter aqui alguma versatilidade, consegue pressionar com 2 na frente, consegue pressionar com 3, mas é uma equipa mais capaz. Antes era um treinador que jogava mais em bloco médio-baixo, hoje em dia consegue ser uma equipa de bloco alto. Portanto, é uma equipa muito interessante e com individualidades interessantes, não é? Com o Pablo, com o próprio Joelson. Tem sido um jovem interessante de se ver novamente no nosso campeonato. O Luís Esteves acho que é uma contratação em cheio do Gil Vicente. Depois o Estoril, ofensivamente, é uma equipa que dá muito gosto de ver e é garantido que vamos ter um espetáculo positivo. O Famalicão é uma equipa com individualidades muito acima da média para o nosso campeonato. O Braga de Vincent acho que é uma equipa que tem muito potencial e demorou a arrancar, mas se este projeto se mantiver, acho que na próxima época é um sério candidato e é uma equipa que vai fazer um campeonato muito, muito interessante. Luís Pinto, com tudo aquilo que o Guimarães alterou e perdeu, conseguiu se reinventar e também está a crescer. E o Moreirense de Vasco, acho que é uma equipa com muitas limitações e que mesmo assim consegue trazer um futebol muito positivo, com muitas variantes, e que dá seguimento àquilo que é o trabalho do Vasco nos últimos anos.
apesar de todo o ambiente que temos vivido no nosso futebol, não é? Assim, muito tóxico e com mais comunicados do que golos, quase. Ainda há muitos jovens jogadores e não jovens a salvar a época, certo? Apetece-me logo pensar no Lincoln do Alverca, mas conseguem destacar 2, 3 jogadores que gostem especialmente da Liga, fora dos 3 grandes, obviamente. Conseguem, desculpem se vos surpreendo. Não. Mas Francisco, começa tu. Olha, posso começar precisamente pelo Estoril e por um jogador que eu acho que me continua a encantar, embora não com muita regularidade, que é o Rafik Guitane, evidentemente. Maravilhoso. Eu vou sempre escolher este tipo de jogador, porque eu acho que de facto ele podia ter chegado a um patamar muito superior, internacional jovem por França e tudo mais, mas continua de facto a ter este peso nos melhores momentos ofensivos do Estoril. De facto é o Guitane que, aliás, não só do Estoril, mas como consegue ser também individualmente dos melhores jogadores do campeonato. Depois vou falar de um no nome Dragão que... até parecia que estava no jardim dele, não é? Completamente, foi formidável. Acho que foi das melhores exibições individuais que vi neste campeonato. Vou pegar num nome que o Bernardo destacou também, o Pablo, porque eu não estava à espera deste nível de evolução, quer como finalizador, quer servir de referência em apoio. Acho que um jogador com uma evolução, com uma maturidade muito significativa em tão pouco tempo, porque se tornou indiscutivelmente num dos melhores avançados do nosso campeonato. E já agora vou tocar noutro nome que também já falámos, mas que não aprofundámos muito, que é o André Luiz, porque de facto tem sido associado não só aos grandes do futebol português, mas também clubes como o Bayer Leverkusen, é um jogador que de facto tem um impacto indiscutível, sobretudo em campo aberto. É um jogador brutal, com muitas soluções individuais, num contra um. O arranque dele é fenomenal para ganhar vantagem sobre... E com uma química com o Clayton fora do comum. Sim, exatamente. O Clayton, que é um avançado que depois tanto sabe finalizar como dar apoios, acho que funcionam muito bem em parceria e acho que não vão ficar certamente na segunda metade da época no Rio Ave. Mas certamente que havia muito mais jogadores para destacar, com a lógica. Felizmente, exatamente. O próprio Braga, por exemplo, tem tido um Ricardo Horta uma vez mais num nível muito alto, mas esse, enfim, já é um jogador que é já um velho conhecido. O Paulo Victor está muito bem também esta temporada. Tem muitas expectativas no Vitória com o Camará, que tem aparecido muito bem. Enfim, acho que, como tu dizes, o campeonato continua a produzir talento. Eu acho que essa é a melhor notícia. Muitas vezes focamos, de facto, no acessório, mas na essência o nosso campeonato tem, de facto, cada vez mais projetos interessantes. Por vezes olhamos com algum estigma, o campeonato português não vale nada. Não, o campeonato português não vale nada se nos focarmos no que não é essencial, porque se nos focarmos no jogo propriamente dito, nos treinadores, nos trabalhos do ponto de vista tático, individual, vemos coisas boas. Eu acho que isso é claramente um sinal de evolução face àqueles anos mais sombrios em que eu cresci a ver futebol, em que tínhamos jogos deploráveis, em relevados deploráveis. Às vezes a qualidade individual também era muito abaixo do que queríamos e do que víamos lá fora, e agora já não é tanto assim. Falaste em Pablo Filipe, que é filho de Pena, que foi o melhor marcador no Porto. Bernardo, alguns destaques? E o Francisco disse bem, acho que a nossa liga tem que ser mais valorizada, porque realmente os treinadores são bons, há cada vez mais jogadores bons, as equipas de scouting têm que ser boas, portanto alguma coisa diferente temos que o ter, porque tanto exportamos, e seja do que for, treinadores, diretores, team manager, hoje em dia vai tudo para fora, portanto é sinal de que alguma coisa aqui é bem feita. Jogadores interessantes, eu acho que há em todas as equipas, se calhar exceto o Aves atualmente, que tem alguma dificuldade em tirar um jogador mais, mas todos os outros, até o Tondela, não é, que está numa posição delicada, tem o Brian, que é um central com um potencial muito grande. Tem o Joe Hodge, assim. Portanto, há jogadores interessantes no Famalicão. Vamos buscar o Gustavo Sá, vamos buscar o Sorriso. O Matias da Amorim está a fazer uma época muito boa. O Zabiri tem um potencial tremendo. No Estoril, o João Carvalho continua a encher os campos. O Guitane é muito bom jogador. O Begraoui é um avançado muito interessante. No Guimarães, o Camará é um miúdo de 2007, tem muito pela frente. No Moreirense, o próprio Schettino reinventou-se e está a fazer, se calhar, a sua melhor época, e ainda tem o Stepanovic, que é um médio com um potencial muito grande. No Braga, o Dinis Pinto. No Braga, o Paulo Victor é um jogador muito diferenciado e pode ir para outros patamares. Ainda está aqui numa adaptação, mas é um jogador muito bom. O Zalazar, acho que já é uma certeza, e é um jogador para outros níveis, que não, se calhar, o nosso campeonato. É um médio muito interessante e muito completo. Temos no Gil Vicente o Pablo, o Luís Esteves. Portanto, acho que há aqui uma série de jogadores que o nosso campeonato tem e que são muito fortes. O André Luiz, o Clayton.
Portanto, estamos bem apetrechados e acho que é desfrutar, porque há aqui muitas boas surpresas e é muito agradável de se ver. Vou deixar-vos com uma informação inútil. Outro dia vi o Rafik no restaurante onde eu estava, precisava-me dar-lhe um beijo na testa, mas resisti. Boas notícias. A nossa tertúlia Bola Branca fica por aqui. Os cuidados técnicos que foram do Fábio Oliveira e da Beatriz Garcia. Muito, muito obrigado ao Bernardo Bruschi por ter vindo até cá. Francisco Sousa, como sempre, um gosto de ouvir-te. Um feliz 2026 a todos. Para a semana a mais, já com o Rui Miguel Tovar. Um abraço. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.